quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, leremos os versos 14 e 15. E eu quero dizer que a conversão é a reação necessária. Conversão, o que vem a ser conversão? É sobre isso que nós trataremos nessa noite. Eu quero tratar sobre esse prisma, afirmando que conversão é a reação necessária. Entenderemos mais claramente o que isso quer dizer ao longo do sermão. Conversão é a reação necessária. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versos 14 e 15, a palavra de Deus nos diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus, dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Dizendo: o tempo de Deus é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém? Curve sua cabeça, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Senhor, a Tua palavra nos revela os caminhos que o Senhor mesmo designa para que nós nos acheguemos ao Senhor. Esses caminhos o Senhor mesmo os tem pavimentados, esses caminhos o Senhor mesmo os tem construído. E em algum momento, quando nós nos percebemos começando a trilhar esse caminho, o Senhor nos revela, nos mostra aquilo que o Senhor tem feito. E o Senhor pede de nós, o Senhor exige de nós uma reação àquilo que o Senhor mesmo tem feito. Eu peço ao Senhor nessa noite que o Senhor nos ajude a termos em nosso entendimento a clareza de qual é a reação que precisamos ter diante daquilo que o Senhor mesmo tem feito a nós. É o que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. Conversão é a reação necessária, queridos. Quando nós olhamos para a Escritura, nós temos nesse texto do Evangelho de Marcos um dos episódios que marcam o início do ministério de Jesus. E se você prestar bem atenção no Evangelho de Marcos, por exemplo, ele inicia o Evangelho falando a respeito da necessidade de que se ouça o Evangelho, ele prega a boa nova e ele chama os homens imediatamente a uma decisão, a um movimento de conversão, um movimento de mudança. Nós temos aqui claramente um chamado, uma proclamação aos homens do que é a boa nova do reino de Deus, e logo em seguida, o próprio Senhor Jesus, de imediato, exige dos homens uma resposta, uma reação, que é uma reação necessária, uma reação indispensável, à luz da mensagem que Jesus está pregando. Ora, se Jesus exige uma reação, é porque há uma ação, correto? Jesus exige uma reação porque há uma ação. Então, comecemos olhando para esse texto, tentando observar a ação de Deus que está descrita nesse texto. Nesse texto, vemos o Senhor Jesus falando da ação de Deus. O texto começa assim: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Entendamos aqui o que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso. A primeira palavrinha que nós encontramos aqui, o tempo, é uma palavra que tem um significado muito específico, tanto nesta literatura, quanto em outras ocasiões do Evangelho de Marcos e em outros lugares do Novo Testamento. Aqui o Senhor Jesus está falando-nos, a palavra grega que é utilizada aqui no Evangelho de Marcos, é a palavra kairos. Quando nós olhamos para o Novo Testamento grego, nós temos algumas palavras que podem ser utilizadas para falar de tempo. Esta palavra especificamente, ela tem uma carga de significado muito especial.
não é apenas tempo no sentido de aquilo que é transcorrido no espaço e na matéria. Não é apenas tempo no sentido de marcar-se horas, minutos e dias. Essa palavra aqui poderia ser mais precisamente traduzida se nós pudéssemos incrementar o texto, aumentá-lo e falarmos da oportunidade única, da oportunidade sem igual. A palavra kairos, ela tem esse significado de um tempo oportuno, o tempo da oportunidade, um tempo favorável, um tempo único, o tempo que não se pode perder, o momento. O Senhor Jesus está dizendo, o momento, o tempo oportuno, ele é cumprido, ele é chegado. Quando nós pensamos no Senhor Jesus falando isso aos judeus, os judeus que o estão ouvindo, certamente isso não soa sem um significado específico para aquele povo. Por quê, queridos? Porque aquele povo aguardava o tempo da manifestação de Deus, o tempo da visitação de Deus. O tempo em que Deus cumpriria as promessas que há muito Ele vinha falando aos antepassados. O tempo em que Deus traria o Messias. O tempo em que Deus estenderia sua mão de uma forma específica, direta, sobre a história e de um modo muito palpável, concreto. Seria perceptível que Deus estava agindo no tempo e que era necessário que os homens reagissem à ação de Deus no tempo. No livro de Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5, nós temos o apóstolo Paulo fazendo essa leitura deste tempo oportuno, dessa ocasião específica em que Deus está agindo. E ele diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vindo a plenitude do tempo, o cumprimento do tempo, o tempo específico em que Deus está agindo no meio dos homens. E observe bem, se você prestar um pouco mais de atenção nesse texto aqui, as palavras que estão escritas pelo evangelista Marcos estão numa voz passiva. Ele diz, o tempo está cumprido. Não diz o tempo cumpre-se a si mesmo, ele diz o tempo está cumprido. Isso é um jeito de falar, a gente usa esse jeito de falar na língua grega, o chamado de passivo divino. Se coloca uma ação grandiosa na voz passiva para se dizer que quem está fazendo isso é Deus. O que então nós podemos tirar disso aqui, desse texto? O que diretamente o texto está dizendo? O texto está dizendo, Deus está trazendo uma ocasião, Ele próprio está produzindo esse tempo oportuno, esse tempo único. Deus está movendo-se no tempo e na história, e Ele próprio traz o cumprimento desse tempo oportuno. O que o Senhor Jesus está nos dizendo é que há duas questões importantes aqui, para as quais nós precisamos atentar. Primeiro, se nós olharmos para a história, nós vemos um tempo pleno, um tempo de cumprimento, um tempo em que Deus decidiu enviar seu Filho, a fim de que Ele próprio se manifestasse na história e no tempo, como nunca jamais Ele havia feito. Por outro lado, as palavras de Jesus pregadas àqueles homens, estão se dirigindo a cada um daqueles que estão ouvindo e dizendo, vocês estão ouvindo a palavra de Deus, por isso fiquem alerta. Não tratem isso como coisa comum, como coisa vulgar. Deus está falando a vocês. Esse é o tempo oportuno que Deus está dando a vocês. O tempo oportuno. E dentre aqueles que inclusive estiveram com Jesus, muitos deles ignoraram o tempo da visitação de Deus. Primeira coisa que esse texto nos fala então, queridos, é que Deus nos alerta, Deus nos desperta, Deus nos chama, não seja ignorante quanto ao tempo da sua visitação. Perceba as ações de Deus movendo-se em sua direção.
Não viva como se você estivesse despreocupado. Deus está agindo, intervindo, e você está vivendo como se estivesse simplesmente completamente desconectado, desapercebido, cego, surdo. Deus está cumprindo um tempo específico em sua vida. Deus está cumprindo um tempo específico na sua história. Ele está trazendo isso a cumprimento. As coisas que acontecem conosco não as acontecem por acaso. Ele as está trazendo a cumprimento. O primeiro alerta do Senhor Jesus é este: alerte-se, desperte-se. Não fique como que alguém que está despreocupado da vida. Alerte-se, perceba, Deus está cumprindo um tempo. E o Senhor Jesus continua dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Deus age trazendo tempo oportuno, ocasião do nosso despertamento. E não apenas isso, Deus age trazendo o seu reino a este mundo. O reino de Deus está próximo. E aqui, especificamente, aqueles que estavam ouvindo o Senhor Jesus, o que eles tinham uma certa aspiração, um certo desejo, de que Deus manifestasse o seu reino, de que Deus manifestasse sua justiça, sua glória no meio dos homens. Antes de mais nada, o próprio governo de Deus, o próprio rei, vindo em direção aos seus servos, o soberano, a posição de autoridade de Deus, a soberania de Deus, exercida pelo próprio Deus, começa a vir ao meio dos homens. Quando o Senhor Jesus diz o reino está próximo, por que ele diz isso? Porque ele, o próprio rei, está no meio dos homens. Em Isaías, capítulo 7, verso 14, o profeta diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Quando o profeta aqui está falando do rei que virá, do Messias que virá, ele fala que este rei que viria, ele viria sendo concebido por uma virgem, e a ele seria dado o nome Deus conosco. O que o Senhor Jesus está dizendo é: o reino de Deus está próximo, porque eu, o rei, estou aqui, sou chegado. Não me ignore, não ignore o meu reino pelo modo como eu venho a vocês, não ignore o meu poder pelo modo como eu me apresento a vocês, não ignore a minha autoridade pela minha humildade, não ignore o meu senhorio pela minha servidão. Eu estou no meio de vocês, o reino de Deus está aqui, está próximo. E quando o Senhor Jesus fala do seu reino, do reino de Deus vindo próximo, há alguns significados aqui. O primeiro significado é que Deus está reclamando para si, trazendo de volta para si de novo o seu governo, o seu reino, porque este mundo foi sujeitado ao diabo. Nós caímos no pecado, estávamos insubordinados ao senhorio de Deus. Deus sendo rei, nós o desprezamos como rei e passamos a viver como nós quisemos. E o Senhor Jesus então vem a este mundo para dizer: ei, alerte, o tempo é agora, o tempo do cumprimento. E o rei está aqui, o reino de Deus está próximo. Com isto, o Senhor Jesus está de novo nos chamando a nos submetermos ao seu reino, a deixarmos o egoísmo que domina a nossa vida, ao deixarmos o governo de Satanás que está sobre nós, a fim de que nos submetamos ao governo dele. Palavras duras, né? O governo de Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo diz que Deus nos resgatou do reino das trevas, ou seja, ele nos resgatou do governo de Satanás. É engraçado que muitas vezes pensam os homens que são livres. Na verdade, a Escritura vai dizer que
ou nós somos servos do diabo, de Satanás, para a morte, ou servos de Deus para a justiça. O que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui é que, diante desse quadro, deste domínio de Satanás sobre as nossas vidas, quando nós pensamos que fazemos as coisas pelo nosso próprio alvitre, pela nossa própria vontade, e nada disso. Na verdade, estamos sendo governados pela carne, instruídos por Satanás, influenciados pelo mundo. E diante desse governo de Satanás, do domínio da carne e da influência do mundo, Cristo nos chama: o Rei está chegando. Eu estou aqui. Eu vim para reclamar o meu reino. Eu vim para chamar você de volta, para que você deixe de se submeter ao príncipe desse mundo e passe a se submeter novamente a mim, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O reino de Deus é chegado. Não ignore esse tempo, não ignore a ocasião, não ignore o meu poder, a minha autoridade. Eu estou aqui. Esta é a mensagem do reino de Deus, uma mensagem que descortina as coisas, onde nós nos percebemos onde realmente estamos. Qual a condição do homem fora do governo de Deus? O homem é uma marionete de Satanás. O homem é escravo do diabo e do pecado para a morte. Sua liberdade é uma liberdade debaixo de um cabresto. Diante disso, diante desta mensagem, que é forte, que é pujante, que é arrebatadora, que ela é uma espada aguda mesmo, que primeiro nos sacode para dizer: desperta, acorda, não fique negligente quanto ao seu tempo, não pense que existe mais um mês, não pense que existe mais um ano, não pense que existe mais 10 anos, pode ser que não haja mais. Deus está cumprindo esse tempo, Deus está movendo as circunstâncias, Deus está dirigindo as coisas, a fim de que o tempo da plenitude chega, a fim de que você esteja claramente consciente das coisas que estão acontecendo, a fim de que você não fique mais dormente, a fim de que você seja sacudido e caia da cama desse sono profundo e desperte. Deus está se movimentando e movendo as coisas a fim de que você entenda o tempo que Ele próprio está movendo, a fim de que você compreenda que Ele é Rei, e que Ele reclama o seu reino de volta. Ele te chama para você se submeter a Ele. Ele revela a sua condição, a minha condição, a nossa condição de escravos de Satanás, para que nós possamos nos achegar a Ele e reagir. Bom, essa é a ação de Deus. Qual é a ação de Deus? A ação de Deus é uma ação de fazer as coisas se cumprirem no tempo, de nos dar a ocasião oportuna, tempo favorável. Ainda há tempo, enquanto há vida há esperança. A ação de Deus é de vir manifestando o seu reino, o seu governo. Ele é um rei soberano, um rei sobre todos, um rei que se faz servo, para morrer no lugar dos seus súditos, a fim de que os súditos possam compreender o seu amor e se submeter de novo ao seu governo soberano. Diante dessa ação de Deus, Deus requer uma reação, a reação necessária, a conversão. E é exatamente o que nós vemos nas seguintes palavras de Jesus. Se em princípio ele diz: fiquem alerta, o tempo oportuno está cumprido, o reino de Deus é chegado, eu sou rei e eu estou aqui. Por outro lado, ele nos conclama uma reação, e as palavras de Jesus são: arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa é a reação necessária, a conversão. E a conversão, ela se concretiza nessas duas reações: arrependam-se e creiam nas boas novas. A primeira palavra, arrependam-se, um verbo no imperativo, é o verbo metanoeo. Esse verbo vem do substantivo metanoia. Inclusive nós temos essa palavra em português, só que nós chamamos em português de metanoia, né?
O que é metanoia? O que é este verbo que exige o metanoel? O que significa metanoel, que é traduzido por arrependimento? É mais, quando nós pensamos em arrependimento, nós pensamos só numa certa compreensão de que fizemos algo errado, certo? Este verbo, inclusive em grego nós temos outros verbos que falam apenas dessa compreensão, desse entendimento. Mas esse verbo tem uma carga de significado um pouco mais profunda. É mais do que mera compreensão. Esse verbo fala, antes de tudo, de sentir um pesar, de sentir uma aflição na alma, de olhar para o nosso estado da morte e no pecado e nos constrangermos, de sentir uma punhalada no nosso coração, de não apenas nos conscientizarmos, mas de permitir que essa conscientização constranja a nossa alma. Está próximo daquilo que Tiago descreve no capítulo 4, verso 9 da sua epístola. Ele diz assim: senti as vossas misérias. Senti as vossas misérias. É até difícil de traduzir, porque esse verbo aqui é seja miserável. Sinta-se miserável. E aqui o tradutor da tradução Almeida Revista e Corrigida conseguiu acertar mais que as outras traduções. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. A primeira provocação que esse texto nos faz é a seguinte: de que você está rindo? Qual é a graça? Por que nós estamos sorrindo? Esses dias eu tive a ocasião de acompanhar um adolescente que havia feito uma peripécia, coisa de adolescente, né? Adolescente às vezes faz umas coisas que ele não tem noção da gravidade. O adolescente, nessas conversas de WhatsApp, acabou fazendo uma besteira e criou uma circunstância muito terrível na escola. Acabei sendo chamado para auxiliar, e aí isso acabou gerando inclusive uma queixa-crime na delegacia. Fui acompanhar. Parecia tudo muito engraçado, até o momento em que se chegou à delegacia. Fiz questão de pegar na mão dele e falar: vem cá, meu filho, vem cá. Fui lá na cela, e ali ele ficou, até lá ele estava achando engraçado, né? Ali, quando ele percebeu a gravidade da situação, eu falei: me dá sua mão, vem aqui na cela. E aí ele começou a retrucar e a não querer. Eu falei: vem cá, menino, me dá sua mão. Peguei a mão dele e trouxe quase que arrastado para dentro da cela. Falei: tá vendo isso aqui? É para cá que vem. É para cá. Você está achando graça agora? Está sentindo esse banco frio aqui? Está vendo essa prisão? É aqui onde se chega. Parece engraçado lá, mas quando se chega aqui, e olha que eu ainda expliquei isso aqui é o paraíso, porque aqui é só onde se fica temporariamente. Quando você vai preso de fato, não é uma célulazinha assim, sozinho que você fica, não. O que o profeta está dizendo aqui, o que a palavra de Deus está nos dizendo, o que o Senhor Jesus está nos dizendo é: sinta pesar. Sinta pesar. Reconsidere. Repense. Ressignifique. Olhe para a sua alma. Veja se há de fato um constrangimento diante da glória de Deus e do modo como nós temos vivido separados da glória de Deus, sujeitados ao diabo, debaixo do seu domínio e governo, fazendo a sua vontade. É necessário que nós sintamos a nossa miséria, que nós lamentemos e choremos, que se converta o nosso riso em pranto e a nossa alegria em tristeza. O chamado a essa palavra que o Senhor Jesus usa,
Arrependa-se. Metanoel é um chamamento a um constrangimento. Além desse significado, há o significado de tornar-se em direção contrária. Não apenas de sentir esse constrangimento na alma, mas de fazer um movimento em direção contrária. Em reposicionar os passos. Em fazer um movimento completamente inverso daquilo que se estava fazendo. De ir na direção oposta. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11. Ele diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Assim foram alguns de vocês. Essa conduta ficou para trás, não é mais conduta de vocês. E esta palavra a qual o Senhor Jesus designa que nós devemos reagir de modo conforme a ela fala dessas duas situações, queridos. Precisamos nos constranger na alma, sentir as nossas misérias, afligir-nos, lamentar e chorar, converter a nossa alegria em pranto. E também precisamos reagir, tomar uma postura de ir na direção contrária à que estávamos indo. E, além de arrepender-se, que consiste em sentir pesar, que consiste em tomar uma direção oposta, a palavra de Deus continua dizendo: e creiam nas boas novas. Se no primeiro ponto, no primeiro plano, existe a necessidade de eu entender o tempo de Deus, o tempo oportuno, o tempo que Deus me chama, de eu entender que o reino de Deus está vindo, que Deus é rei, e eu preciso sair do domínio de Satanás para me submeter ao domínio e ao governo de Deus. Se Cristo me chama ao arrependimento, que é o sentir o meu pesar do meu pecado, e eu tomar uma decisão de seguir no sentido oposto, por outro lado, Ele também, ou melhor, conseguinte, Ele também nos chama a crer nas boas novas. Porque embora o quadro seja este mesmo, um quadro terrível, e isso nós não podemos atenuar. O quadro é este, o quadro de perdição, o quadro de condenação, o quadro de morte eterna. Embora o quadro seja este, há boas novas. Que boas novas? As boas novas são: embora eu não mereça, Deus Rei se fez servo para morrer no lugar do servo pecador. E Deus Rei, morrendo no lugar do servo pecador, Ele então permite que eu agora tenha condições de me achegar a Ele para ter nova vida. E isto é testificado, esta nova vida que Ele promete, é testificada pela ressurreição dEle na cruz do Calvário. O que Ele havia dito e que Ele estava pregando, e Ele começou anunciando desde o início do seu ministério: arrependam-se e creiam nas boas novas. Que boas novas? Embora a situação seja de desespero e morte, há uma esperança de vida, caso você creia naquilo que o Deus Filho fará por você. E o que é este crer, queridos? Este crer é confiar no que Deus fez para salvar você. Tenha fé, confie, Ele morreu no seu lugar. Ele morreu no seu lugar, e tendo Ele morrido no seu lugar, você pode ter uma viva confiança e alegre regozijo pelo fato de Ele ter alcançado você na cruz do Calvário. Se nos arrependermos, lamentando e chorando. Se
nos convertermos com uma decisão de mudança completa. Podemos esperar que aquilo que nós não poderíamos fazer, que essa transformação, pavimentar esse caminho de volta a Deus, que Ele faz isso pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Creia, confie. Olhe para a cruz do Calvário, entenda que ela foi para você, por você, para te dar uma nova vida. Não apenas para te dar uma nova condição, um novo estado diante de Deus, mas uma nova vida. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário não foi apenas para livrar você e a mim da condenação, mas foi para que pudesse haver condição de ser enxertada nova vida em você. E quando nós tentamos apenas externamente, seguir essa nova vida, é tudo muito difícil. Quando nós percebemos esse nosso estado, essa nossa condição, e tentamos nos ver livres das cadeias que nos prendem, é de fato dificílimo. Porque o pecado nos acorrenta, queridos. Ele tem uma força a qual nós não temos naturalmente poder de nos ver livres disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, na cruz do Calvário há poder de transformação, há poder de gerar nova vida. Cristo não apenas venceu a cruz do Calvário para libertar você da condenação, Ele venceu a cruz do Calvário para libertar você do diabo. O homem tentando ele mesmo libertar-se é como um louco puxando pelos próprios cabelos para se ver livre do chão. Imagine você tentando puxar pelos próprios cabelos para ser arrancado desse chão. É uma loucura, é uma insanidade. Mas Cristo, o que Ele fez na cruz, queridos, é capaz de gerar um poder, uma energia. O apóstolo Paulo fala-nos, escrevendo a respeito de Cristo, que o mesmo poder, a mesma energia que ressuscitou o Cristo dos mortos, é o que está à nossa disposição pelo Espírito de Deus, amados. Então, esta boa nova, a qual nós precisamos crer, é uma boa nova que nos fala que Ele tem poder de nos libertar de Satanás. O apóstolo Paulo ele usa a metáfora do cortejo que faziam os imperadores, quando eles traziam vencidos os seus inimigos, e faziam um cortejo nas ruas principais das cidades, a fim de expor publicamente os seus inimigos vencidos. E o apóstolo Paulo nos diz que foi exatamente que Cristo fez com os nossos inimigos. Eles já estão feridos, o diabo já está ferido, mas como uma serpente cuja cabeça foi esmagada e que continua tentando dar os seus últimos golpes, pode ser que nós estejamos nos sujeitando ao seu poder e à sua força em razão de seus movimentos malignos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, creia nas boas novas, creia. O Senhor Jesus disse: arrependa-se e creia. Isto é conversão. É aqui que se origina a nova vida. Arrependa-se e creia. Arrependimento sem fé não é conversão. Se a reação necessária que nós precisamos ter diante daquilo que Deus está fazendo é a conversão, eu preciso te dizer que arrependimento sem fé não é conversão. Sentir a dor do nosso pecado, sentir a angústia do nosso pecado, sem crer que existe em Deus uma resposta de nova vida, isso não é conversão. Isso foi, por exemplo, o que aconteceu com Judas, capítulo 27, verso 3, do Evangelho de Mateus. O texto nos diz que então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Judas voltou
arrependido, mas não creu. Ele sentiu o peso na alma, ele entendeu o que havia feito de errado, mas também não fez um movimento em direção a seguir no sentido contrário, e também não creu. Arrependimento sem fé não é conversão. Fé sem arrependimento também não é conversão. E há muitas pessoas na igreja equivocadas que acham que converteram-se a Deus e o máximo que tiveram foi fé. A fé sem voltar-se atrás, sem arrepender-se, isto não é conversão, não se engane. Olhamos para a Escritura e vemos, por exemplo, o apóstolo Tiago questionando esta fé que não se concretiza na vida. Ele diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de boas obras, está morta. De que vale a fé sem o arrependimento? De nada. Há muitas pessoas equivocadas, queridos, e nós temos ensinado errado, e muitas vezes as igrejas têm pregado errado, têm ministrado de modo errado, têm falado de modo errado, dizendo às pessoas tão somente: não, querido, se você quiser, Jesus te salva, sim, desde que haja arrependimento, desde que nós entendamos o nosso estado, desde que percebamos que precisamos sair da nossa condição de morte, e creiamos que nele há vida. Fé sem arrependimento não é conversão, é uma fé morta, é uma fé que não produz vida e nem fruto, é uma confiança tola, é um auto-enganar-se. Se não existe conjuntamente a fé, um arrependimento, porque quem determinou isso foi Cristo. Arrependa-se, sinta o seu pecado, faça um movimento em direção contrária. Isso é arrepender-se, isso é metanoel. E creia, não entre em desespero pelo estado da sua condenação. Creia que o que Deus fez foi para salvar você. Você está perdido, mas para todos quantos se encontram perdidos, há um Salvador que pode te restaurar. A reação correta, queridos, a ação de Deus. Deus promove uma ação. Deus dirige-se a nós. Nós estávamos escravos de Satanás, sequer sabendo do nosso estado, vendidos à morte. E Deus promove uma ação. A ação de enviar o rei no tempo oportuno. Um rei que morre para libertar os súditos. E agora ele próprio traz cativo o diabo e os seus anjos e conclama a todos quanto ouvem: arrependam-se. Vocês estavam debaixo do governo de Satanás, arrependam-se e creiam. Creiam que, embora vocês fossem dignos de minha condenação e do justo juízo, ao invés disso, ao invés de levantar a espada e destruir vocês que eram soldados de Satanás, eu quero chamar vocês às minhas fileiras, aos meus serviços. Eu quero vocês como meus coparticipantes no reino. Parece até uma coisa absurda, né? Nós éramos soldados de Satanás, escravos dele, e agora o rei que conquista Satanás olha para nós e ao invés de simplesmente nos destruir, ele diz: venham, eu vim para salvar vocês das garras de Satanás, venham. Vocês estavam vivendo contra mim, se opondo a mim, mas venham. Foi para isso que o Filho de Deus se fez servo, para desfazer as obras de Satanás, para libertar os cativos de Satanás, para perdoar, para dar nova vida. Amém? Bom, a reação correta, a ação de Deus para nos salvar é arrependimento e fé. A reação que Deus espera de cada um de nós, a ação que Ele fez para nos salvar é arrependimento e fé.
Bom, embora talvez não seja tão fácil de assimilar esse conceito assim, apenas descrevendo, eu quero propor aqui algumas coisas que acontecem conosco, na nossa alma, a fim de que a gente consiga conceber mais claramente como isso acontece conosco. Bom, em primeiro lugar, nós somos confrontados pela justiça de Deus. Nós estávamos lá, no nosso estado de morte, achando que aquilo era uma coisa natural. Mas de repente Deus vem e revela a nós a sua justiça. Deus revela a sua glória. Deus revela-se Rei, soberano. E diante da luz da sua glória, nós nos percebemos, nos achamos pecadores. Nos achamos sujos, maculados, imundos. Aí nós conseguimos olhar para dentro de nós, perceber a nossa vaidade, queridos. Ah, meu Deus, como nós corremos atrás de coisas vãs. As coisas desse mundo são tão estúpidas, tão burras, tão pouco razoáveis, e são essas coisas exatamente que têm tomado toda a nossa energia, o nosso tempo, o nosso vigor, o nosso dinheiro, por prazeres infames que não duram 2, 3 minutos. Nós lançamos fora coisas preciosíssimas, estúpidos, vaidosos no sentido de buscar aquilo que é vazio, que é sem significado. Quando Deus revela a sua justiça, nós nos percebemos vaidosos, nos percebemos egoístas, como se o mundo todo girasse ao redor de nós, como se todas as coisas precisassem se curvar a nós. E aí nós nos percebemos na nossa megalomania, desse sentimento absurdo, que fez que o próprio Adão caísse, imaginando ser ele o próprio Deus, querendo ser igual a Deus. Quando somos confrontados pela justiça de Deus, nos achamos pecadores, nos sentimos sujos, percebemos a nossa vaidade, percebemos o nosso egoísmo. Acima de tudo, reconhecemos que temos pecado contra Deus. Deus é o principal ofendido em tudo o que temos feito. Ele nos criou para o louvor da sua própria glória. Ele é a fonte de águas vivas onde está tudo o que nós realmente precisamos. É lá que está a fonte para saciar a sede da nossa alma. Mas nós desprezamos a fonte e buscamos cavar cisternas rachadas que não podem reter água. Nos afastamos de Deus, buscando fora de Deus aquilo que só Deus pode dar. Temos nos afastado dEle, temos buscado nos esconder dEle, temos afrontado a Ele. E quando Deus revela a sua justiça, nós trememos diante disso, porque nos percebemos nesse estado. Sentimos o nosso coração compungido, traspassado. E aí nós queremos voltar atrás. Queremos nascer de novo. Será que é possível nascer de novo? Será que é possível começar tudo do princípio? Será que existe uma segunda chance? Será que ainda existe oportunidade? Nós queremos ter uma nova história. Nós gostaríamos de ter uma borracha que apagasse o nosso passado. Nós, quando percebemos essa glória de Deus e olhamos para dentro de nós, nós queremos mudar as perversas inclinações da nossa alma, mas nós não sabemos como. Nossa alma se inclina com um peso absurdo em direção ao pecado. E por mais que nós nos esforcemos tentando reter esse peso, essa força, nós não conseguimos por nossos próprios esforços. Deus manifesta a sua glória
nós nos percebemos pecadores e gostaríamos muito de ter uma nova chance. Então ouvimos o que Deus fez para nos salvar. E então ouvimos a boa nova do Evangelho. Então ouvimos que Deus, para nos perdoar, para nos tornar novas criaturas, Ele enviou seu Filho para sofrer na cruz a nossa condenação. Ouvimos dizer que o que Cristo fez na cruz do Calvário tem o poder de perdoar todos os nossos pecados. Não apenas de apagar todas as nossas transgressões, como se elas nunca tivessem existido, mas tem o poder de transformar o nosso coração e nos resgatar do domínio de Satanás. Há um que tem o poder de reclamar a nossa vida das mãos de Satanás. Sabemos então que ele ressuscitou, e o fato de ele ter ressuscitado dá testemunho daquilo que ele prometeu, que ele tem poder de cumprir aquilo que ele prometeu. Então nós ouvimos o chamado ao arrependimento, à nova vida. Ouvimos Deus docemente nos chamando ao arrependimento, nos chamando à nova vida. E esse chamado não aparenta para nós agora reprovação. Quando Deus nos chama à nova vida, Ele não está nos reprovando, pelo contrário, Ele está nos dando uma promessa, queridos, uma promessa de que uma nova história é garantida pelo que Ele fez na cruz. Ele diz: vem para a nova vida, vem para uma nova história, vem para um nascer de novo. Então nós cremos, nós confiamos. Quando nós ouvimos Deus nos chamar, e Deus diz: eu tenho poder para perdoar os seus pecados, eu posso te dar um novo coração, uma nova vida. E nós cremos, queridos, isso é o que nós queremos mais que tudo. Nós queremos voltar-nos para Deus e sermos tornados seus amigos. Nós queremos agradecê-lo com louvores e encher nossos lábios de cantos. Nós queremos agradá-lo com nossas vidas em resposta ao que Ele fez por nós, enviando o seu Filho para nos salvar. Quando Deus nos diz: creia, e quando nós ouvimos esse chamado de modo eficaz, é tudo que nós realmente queremos. E assim nós respondemos: eu creio, Senhor. Eu creio na remissão dos pecados. Eu creio na nova vida, em Jesus Cristo como meu Salvador. E quando assim nós nos arrependemos, nós fazemos um movimento de mudança de vida e cremos naquilo que Cristo fez por nós, aqui, nesse momento, há a conversão. Aqui começa Deus a fazer novas todas as coisas. E isso é extraordinário, queridos. A conversão é esse movimento extraordinário, onde Deus primeiro nos revela a si mesmo, revela a sua glória. Imediatamente nós temos a compreensão do nosso estado de pecado e de condenação. E Ele então nos chama ao arrependimento e nos chama à fé. E quando nós percebemos que tudo que nós precisávamos é garantido pelo que Ele fez na cruz do Calvário, e nós cremos, o Senhor próprio nos traz em sua direção para uma nova vida. Amém? Então preste atenção, não basta arrependimento sem fé, não basta fé sem arrependimento. Todos quanto estão em Cristo de fato convertidos, nasceram de novo para a glória de Deus, e suas vidas começam a ser transformadas interiormente. Aquele poder que nós não tínhamos para vencer o pecado, queridos,
passa a ser uma força impressionante dentro de nós. Que coisa maravilhosa, amados. Eu lembro do que Cristo fez em mim, do que Ele continua fazendo, obviamente, mas especialmente ali nos primeiros movimentos da minha alma, quando o Senhor me alcançou. As coisas que eu dificilmente, as coisas que eu não conseguia vencê-las, olhando para a Escritura e tentando fazer, quando Cristo vem, e eu creio, e Ele me alcança. Queridos, que poder há nessa nova vida. Não foi assim com você? Não é assim com você? Que poder há nessa nova vida? Que poder há na cruz do Calvário? Capaz de salvar o miserável pecador. Glória a Deus pela cruz do Calvário. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de fé e de conversão. Hoje é tempo oportuno. Tempo que talvez não haja mais. Deus move-se no tempo e na história para esbarrar em nós e nos acordar, a fim de que nós saiamos desse estado de morte, dessa simulação de vida, para a vida eterna que Ele tem para nos dar. Amém?